Olá pessoal, tudo bem com vocês? Dando continuidade ao capítulo de estrutura atômica, nós iremos agora abordar qual é a contribuição de Bohr para o modelo atômico atual. Então pessoal, na medida em que Bohr introduziu a ideia de que a energia total do elétron no átomo era quantizada, ele trouxe um avanço dos mais significativos para a estrutura atômica, para essa teoria da estrutura atômica, ressaltando que o Bohr só foi capaz de explicar de modo satisfatório, né, o espectro de hidrogênio e para os átomos hidrogenoides, ou seja, aqueles que tinham apenas um elétron. Então Bohr, com a sua ideia de órbitas quantizadas, ele deixou a comunidade científica da época perplexa, como nós citamos no último vídeo. Porque os cientistas da época perguntavam-se por que as energias dos elétrons do hidrogênio eram quantizadas. Então, gente, durante muito tempo, ninguém, nem mesmo Bohr, conseguiu apresentar uma explicação lógica para essa indagação. Então, essa incoerência se dava principalmente pelo fato de que os resultados de alguns experimentos, como do efeito fotoelétrico de Einstein, por exemplo, eles levavam a radiação eletromagnética como partícula. E outros experimentos, por exemplo, como da difração, os levavam a ver a radiação eletromagnética como onda. Isso, gente, nos conduziu ao coração da física moderna, tá certo? Então, em 1924, Louis de Broglie propôs uma solução para esse enigma. De Broglie, ele notou que as linhas do espectro de hidrogênio, elas podem ser explicadas por propriedades das ondas. Por exemplo, ele usou como fundamentação as ondas confinadas em um espaço que tem apenas certas frequências. As ondas, essas figuras, elas ilustram justamente a proposta de de Broglie, certo? As ondas estacionárias, elas podem ser geradas, por exemplo, quando eu estou dedilhando a corda de um violão, como nós temos aqui o exemplo dessa ilustração B. Então, as ondas, elas são descritas como estacionárias porque elas não se propagam ao longo da corda, né? Porque elas estão em um espaço restrito. Então, a maneira como eu dedilho a corda do violão, tá certo? Faz com que existam nós. Esses nós, eles se desenvolvem ao longo da corda e eles não se movem, ou seja, eles têm amplitude igual a zero. Ou seja, quando eu aumento a frequência de dedilhamento, digamos assim, eu diminuo o comprimento de onda e aumento esse número de nós. Ou seja, só podem existir certos comprimentos de onda em qualquer dos movimentos permitidos na corda. No caso da corda de violão, apenas múltiplos de meio comprimento de onda são permitidos para que haja essa tendência de onda estacionária. Então, gente, de Broglie argumentou que se um elétron comporta-se realmente como uma onda no átomo de hidrogênio, o comprimento de onda tem que se ajustar exatamente, né, à órbita da circunferência da órbita. Caso contrário, a onda ia parcialmente ser anulada, ou seja, apenas números inteiros eram permitidos para que houvesse esse ajuste do comprimento de onda do elétron à órbita do átomo. Então, gente, de Broglie, ele imaginou que se as ondas de luz podem se comportar como um feixe de partículas, talvez partículas como elétrons possam ter propriedades ondulatórias. Segundo ele, um elétron ligado no núcleo comporta-se como uma onda estacionária, como nós vimos no slide anterior. Então, dessa forma, no átomo de hidrogênio, o comprimento de onda ele deve ajustar-se exatamente à circunferência da órbita daquele átomo. Então, o de Broglie, ele deduziu, por meio dessa formulação matemática, que as propriedades corpusculares e ondulatórias, elas estão assim relacionadas, que é conhecido como comprimento de onda de de Broglie. Tá certo? Então, o comprimento de onda de de Broglie é a constante de Planck dividido pela massa daquela partícula vezes a sua velocidade. Então, sabendo que a luz tem natureza de partícula, parece razoável perguntar se a matéria tem natureza ondulatória. Então, esse momento, que é simbolizado por massa vezes velocidade da partícula, é uma propriedade partícula, física da partícula, enquanto que o comprimento de onda é uma propriedade ondulatória. Então, de Broglie resumiu esses conceitos de onda e partícula em efeitos tão notáveis para objetos tão pequenos como os elétrons.
Então, esse lambda, né, como eu falei anteriormente, ele representa a propriedade ondulatória e o momento, que é a massa vezes a velocidade, representa a propriedade de partícula. Então, de Broglie propôs que pequenas partículas de matéria podem apresentar propriedades ondulatórias na sua equação de comprimento de onda, que deu o seu próprio nome, né, de Broglie, certo? Então, gente, para tentar localizar uma partícula subatômica que se comporta como onda, foi que o físico, né, o Werner Heisenberg, formulou o princípio da incerteza de Heisenberg. Segundo Heisenberg, é impossível determinar ao mesmo tempo e com certeza o momento linear e a posição de uma partícula tão pequena como o elétron. Então, aplicando essa teoria ao átomo de hidrogênio, por exemplo, vê-se que é impossível, segundo Heisenberg, saber qual a localização exata e o valor exato daquele momento que propôs de Broglie no seu comportamento dual da matéria. Dessa forma, deve-se referir-se, no caso de partículas pequenas como o elétron, o Heisenberg referiu-se como a probabilidade de encontrar o elétron em uma região, em uma dada região na vizinhança do núcleo. Então, essa descoberta da dualidade onda-partícula, que foi proposta por de Broglie, ela não somente mudou a compreensão da radiação eletromagnética e da matéria, como ela também abalou as fundações da física clássica. Por exemplo, os conhecimentos de física clássica, eles não conseguiam calcular a trajetória de uma partícula-onda, né, que estava sendo proposto por de Broglie. Então, essa dualidade da matéria não possibilitava descrever a localização e o momento linear de uma partícula, tá certo? Então, quando eu aplico a incerteza ao átomo de hidrogênio, nós vamos ver que, na verdade, o elétron se move, tá certo, em volta do núcleo, em uma trajetória bem definida, como Bohr pensava. Porque o Bohr, gente, apesar de tudo, ele contribuiu muito para a compreensão do átomo e sua contribuição de que o elétron tem energia quantizada, permanece até hoje. Então, no entanto, sua teoria não fornece uma descrição completa do comportamento eletrônico do átomo. Então, isso foi proposto por Heisenberg, tá certo? Então, a partir dessas definições do caráter dual do elétron, bem como desse princípio da incerteza de Heisenberg, né, que como ele propôs aqui, esse princípio da incerteza afirma que é fundamentalmente impossível, né, eu saber com precisão a velocidade e a posição de um elétron ao mesmo tempo, tá bom? Então Heisenberg formulou a sua dedução matemática, que é a incerteza. Se eu tiver a incerteza na posição vezes a incerteza do momento, tem que ser maior ou igual à constante de Planck dividido por 4π, ou seja, quanto mais precisamente você sabe a posição, ou seja, quando esse ΔX é pequeno, menos precisamente eu vou saber o momento, ou seja, esse ΔP tem que ser grande, tá certo? Então esse é o princípio da incerteza de Heisenberg. Então, gente, a partir das definições, né, do princípio da incerteza de Heisenberg e desse caráter dual da matéria, originou-se uma teoria chamada de mecânica quântica, né, que foi proposta por Schrödinger. Né? Schrödinger utilizou esses conhecimentos de de Broglie e Heisenberg e propôs essa teoria da mecânica quântica. A famosa equação de Schrödinger, que foi publicada em 1926, né? Essas definições de caráter dual da elétron incluiu, juntando essas duas proporções propostas por de Broglie e por Heisenberg, ele incluiu aí o comportamento probabilístico à sua equação, tá certo? Então, a equação de Schrödinger, ela especifica os estados de energia possíveis que um elétron pode assumir em um átomo de hidrogênio e identifica as funções de onda psi, tá certo? Essas funções de onda nos dá o fato de que não pode marcar a posição exata de um elétron no átomo, mas você pode definir uma região onde o mesmo pode estar. Isso levou ao conceito de densidade eletrônica, que dá a probabilidade de um elétron ser encontrado em uma região do núcleo. Basicamente, ele aplicou a fórmula da onda, usando seno ou cosseno, às propriedades do elétron. Ele trabalhou isso para todos os átomos e ele criou orbitais eletrônicos em vez de órbitas, tá certo? Gerou essa função de onda, tá certo? Que chamou de psi. Então, o psi é a região de contorno do orbital atômico, do orbital eletrônico. E o quadrado dessa função, elas nos
elas nos fornecem a densidade, tá? Desconsiderem aqui, tá? Com erro de português de digitação. Ela nos fornece a densidade de probabilidade de se encontrar o elétron, ou seja, a densidade eletrônica para aquele átomo, tá certo? Pessoal, é necessário vocês distinguirem a diferença entre probabilidade e densidade de probabilidade. Probabilidade, ela não tem unidade, tá certo? Ele é 0 ou 1. É 0 quando eu não posso, de jeito nenhum, eu tenho uma possibilidade 0 de encontrar o elétron ali, ou é 1 quando eu tenho certeza que o elétron está ali. Já a densidade de probabilidade, ela nos dá dimensões, tá certo? É 1 dividido por um volume de probabilidades, tá certo? Então aqui nós temos a famosa equação de Schrödinger, tá bom? Nos dá essa densidade de probabilidade de encontrar uma partícula em um determinado ponto x, tá certo? Essa função psi. Então na mecânica quântica, o quadrado dessa função define a distribuição de densidade eletrônica, um espaço tridimensional em volta do núcleo, que nós chamamos de orbital, tá bom? Então essa densidade de probabilidade em torno do núcleo, considera aqui o ponto zero como sendo o núcleo, eu vou chamar de orbital. Então, na mecânica quântica, gente, são necessários, aqui nós podemos ver, né, mais uma vez, uma representação do orbital atômico, você vê que é uma densidade como se fosse uma nuvem eletrônica, então ela não tem uma fronteira definida, como está aqui, ó, tá certo? Então, assim, essa aqui é uma representação de um orbital S, por exemplo. Então, a densidade de probabilidade, onde é o mais possível encontrar o elétron, é nessa região mais densa aqui, onde eu tenho maior densidade, tá bom? Ou seja, mais próxima do núcleo. Essa é a representação de um orbital atômico. Além de ser a representação de um orbital atômico, gente, ela também representa o modelo atômico atual, ou seja, esse é o modelo atômico atual, onde mostra que o elétron ele tem uma probabilidade, uma densidade de probabilidade de ser encontrado numa região próxima ao núcleo e não está em um local definido como propuseram os cientistas anteriores, tá certo? Então esse é o que define o modelo atômico atual do átomo. Bom, na mecânica quântica, gente, são necessários 3 números quânticos para descrever a distribuição dos elétrons em um átomo. Esses números, eles derivam daquela equação de Schrödinger, são soluções da equação de Schrödinger, tá certo? São denominados de número quântico principal, representado pela letra N, e descreve o tamanho do átomo. Desculpa, do átomo não, tamanho do orbital. O número quântico do momento angular, representado pela letra L, descreve o formato do orbital, e o número quântico magnético ML, que especifica a orientação espacial desse orbital. Então, esses 3 números quânticos, eles são resultado da equação de Schrödinger, tá certo? E definem essa região onde o elétron pode estar. Vamos estudar cada um deles separadamente. O número quântico principal designa o tamanho, como eu falei anteriormente, tá certo? Ele varia de n igual a 1. O número n, essa letra n é que representa esse número quântico principal. Então, essa letra n, ela varia de 1 até o infinito, tá certo? Então, quanto maior o número de n, maior vai ser o orbital. Bom, gente, esse é o segundo número quântico, que é o número quântico do momento angular, representado pela letra L, e ele representa o formato do orbital, certo? Os valores de L, eles são inteiros e dependem do valor do número quântico principal, de n, tá certo? Por exemplo, os valores permitidos de L, eles variam de 0 a n-1. Por exemplo, se n é igual a 2, o L pode ter valores de 0 ou 1. Então, houve uma designação para esses valores de L. Por exemplo, quando L for igual a 0, eu tenho um formato de orbital do tipo S. Quando L for igual a 1, formato do tipo P, um L igual a 2 do tipo D e L igual a 3 do tipo F, respectivamente. O número quântico magnético, ML, ele descreve a orientação do orbital no espaço, tá certo? Os valores de ML são inteiros e dependem de L, tá bom? Eles vão variar de L, menos L até mais L, incluindo o zero. Um exemplo, quando eu tenho um n igual a 3, eu tenho 3 possibilidades para L, concorda? Porque L vai variar de 0 até n menos 1. Então, quanto é 2, 3 menos 1 é 2. Então, eu tenho 3 possibilidades. Então, vai ser 0, 1 e 2. Então, o valor de ml vai variar de menos L a L, incluindo 0. Então, vai variar de menos 2 a mais 2, incluindo 0. Então, eu tenho 5 possibilidades de
de orientação no espaço, tá certo? Então, esses números quânticos, eles designam, gente, as camadas e as subcamadas dos orbitais, ó. Então, aqui eu tenho os números quânticos principais, né, eles vão aumentando até infinito. Os valores de L, que designam o tipo de orbital, o formato, né, S, P, D e F. E os MLs, que são as possibilidades de orientação, tá certo? De cada um deles. O número quântico do spin, gente, ele foi alternado da seguinte maneira. Verificou-se experimentalmente que as linhas dos espectros de emissão dos átomos de hidrogênio, eles podiam ser desdobrados por um campo magnético externo. Lembra que isso era uma das dificuldades de Bohr, que ele não conseguiu prever isso? Então, para explicar o movimento de rotação do elétron, é necessário introduzir um quarto número quântico, que ele é chamado de número quântico do spin do elétron, ms. Tá certo? Ele é usado para especificar o spin do elétron, ou seja, ele pode ter valores de mais e menos meio, tá certo? Então, esse número, gente, ele não é solução da equação de Schrödinger e, portanto, ele pertence ao elétron e não ao orbital, tá certo? Isso tem que ficar muito claro para vocês. Então, essa questão de designar ele sendo menos meio ou mais meio é simplesmente porque nós estamos imersos em um grande campo magnético. Então, ele vai sempre se orientar no sentido horário ou no sentido anti-horário, ok? Dando continuidade, nós temos aqui a questão do spin do elétron. Considere essa caixa como sendo um orbital vazio. Então, se eu preencher esse orbital com um elétron, ele vai se orientar preferencialmente para mais meio, certo? Podia ser também para baixo, menos meio, mas vamos convencionar como vai preencher sempre ele como sendo mais meio, para cima, a setinha. Então, se ele tiver parcialmente preenchido, ou seja, apenas com um elétron, esse orbital ele vai ser paramagnético, ou seja, pode ser atraído por um campo magnético. Se os dois elétrons estiverem ocupando esse orbital, estiver totalmente preenchido, ele vai ser diamagnético, ou seja, não será atraído por um campo magnético. Então, gente, resumindo tudo, né, o que nós chegamos ao entendimento do que é esse orbital atômico. Como é que se representa esse orbital atômico? Isso aqui é uma representação de um orbital atômico, que ele é resultado da equação de Schrödinger, da solução da equação de Schrödinger, que são o N, o L e o ML, né, que representam o tamanho do orbital, o seu formato e a sua orientação. Aqui eu tenho uma representação do orbital 2px, que é a representação dele, ó, no eixo, tá bom? No eixo cartesiano. Então, como é que eu designei isso aqui partindo dos números quânticos? Esse 2 representa o número quântico principal, o orbital P representa o momento angular, que é o L, né? Quando L é igual a 1, eu tenho o orbital P, e esse X representa o número quântico magnético. Esses aqui são os requeridos para descrever o orbital atômico. Já o ms, ele é requerido para descrever o elétron no orbital atômico, tá certo? Se eu tivesse, por exemplo, 2 elétrons, né, eu iria distribuir, como eu vou mostrar para vocês posteriormente, como é que ele se distribui. Então, gente, os orbitais atômicos, né, essa combinação permitida de N, L e ML corresponde a um orbital atômico, como nós já vimos, tá certo? Ou seja, essas funções de onda dos orbitais são as funções de onda dos orbitais em um átomo. Então, essas funções, elas fornecem informações sobre a localização do elétron no espaço quando ele está em um estado específico de energia permitido e sua densidade de probabilidade, que é o πc ao quadrado, ou seja, onde eu posso encontrá-lo mais próximo do núcleo. Então, a forma de um orbital é definida pelo L, como nós já vimos, que é o número quântico magnético, enquanto que o ML determina sua orientação espacial. Então, aqui nós temos o primeiro orbital, que é o orbital do tipo S, tá certo? Ele tem um formato esférico, tá bom? Eles diferem no tamanho quanto aumenta o valor de N, quanto maior o N, maior o orbital, tá certo? Então, aqui eu tenho o número quântico, né, que representa o orbital S, que é o L igual a 0. Eu só tenho uma possibilidade de orientação possível, porque o ML é igual a 0. Então, vocês podem ver aqui, ó, que quanto maior o N, maior também o orbital. Vocês podem ver aqui que as densidades e probabilidades são diferentes quando o N aumenta. Quando o N é igual a 1, eu só tenho uma única região de densidade eletrônica. Toda essa região eu posso encontrar o elétron. Quando o N é igual a 2, ó, você pode observar que eu tenho um fosso aqui no meio. Eu tenho uma região central, tenho um fosso e tenho uma região que circunda essa região central. Esse fosso, essa região branca aqui,
que a gente chama de nó. Nesse nó, aquela função π ao quadrado ela é nula, ela é igual a zero. Ou seja, nesse nó, a possibilidade de encontrar o elétron é nula. Ó, quando o gráfico troca o eixo, forma-se um nó e o π ao quadrado é igual a zero, né? Quanto maior o n, maior o número de nós. Quando o n é igual a 3, eu tenho 2 nós. Se n for igual a 4, eu tenho 3 nós e assim sucessivamente. Então, como eu falei, quanto maior o n, maior o orbital, maior a quantidade de nós presente nesse orbital. O próximo orbital atômico é o orbital do tipo P, tá bom? Tem 3 orientações possíveis, PZ, PX e PY. Vamos convencionar, tá bom? Que o PZ é igual a -1, o PX é igual a o 0 e o PY é o mais 1. Nós temos também os orbitais do tipo D, né? Que são 5 orientações possíveis, porque ela é igual a 2, vai de -2 a +2. E aqui estão representados os 5 tipos de orbitais D. Tem também os orbitais F, que são 7 tipos de possibilidades, mas nós não iremos representar aqui neste momento. Tá bom? Então, gente, esses orbitais, eles vão ser preenchidos conforme a sua energia, tá certo? Ó, nós temos aqui o orbital, você vê que a energia, ela cresce de baixo para cima. Então, esse orbital do nível 2, eles vão ser preenchidos. Primeiro do nível 1 são preenchidos, depois vão preencher do nível 2, depois do nível 3 e assim sucessivamente. Tá bom? Ó, subnível 2, que são os orbitais S, subnível 2P, subnível 3, tem aqui o 3S, o 3P e o 3D, e assim sucessivamente. Então, essa energia dos orbitais, ela é preenchida conforme o aumento da energia, tá certo? Tem um átomo polieletrônico, tá bom? Então, esses orbitais, como os orbitais têm a mesma energia, só voltando aqui para mostrar para vocês, ó, por exemplo, esses 3 orbitais aqui, eles têm a mesma energia, né? Tem o nível 2S, o nível 3, 2P. Esses orbitais 2P, eles têm a mesma energia, estão no mesmo nível de energia. Então, eles são conhecidos como orbitais degenerados, tá certo? Só passando aqui para vocês entenderem o que é orbitais degenerados. Então, orbitais degenerados são aqueles que têm a mesma energia. Bom, gente, então os orbitais, eles são preenchidos, como eu falei anteriormente, em ordem crescente de energia, tá bom? Os orbitais degenerados são aqueles que possuem a mesma energia, a mesma quantidade de energia. Então, as regras de preenchimento são as seguintes. Os orbitais são preenchidos em ordem crescente de energia. A segunda regra é que tem que obedecer o princípio da exclusão de Pauli, porque Pauli descreveu um princípio conhecido como exclusão de Pauli, tá certo? 2 elétrons no máximo podem ocupar um orbital. Então, o orbital só pode ter no máximo 2 elétrons. Então, esses 2 elétrons, eles não podem ter os mesmos 4 números quânticos iguais, tá bom? A segunda regra é a regra de Rand. Para orbitais degenerados, que têm a mesma energia, tanto os elétrons ficarão desemparelhados quanto possíveis, tá bom? Então, existe um princípio, gente, que é o princípio de Aufbau, que os prótons, da mesma maneira que os prótons são adicionados gradualmente ao núcleo, os elétrons também são gradualmente adicionados aos orbitais atômicos para formar os elementos. Por meio desse processo, é possível adquirir conhecimento detalhado das configurações eletrônicas dos estados fundamentais dos elementos, bem como ajuda a compreender e a prever também as propriedades desses elementos, tá bom? Explica, por exemplo, por que a tabela periódica funciona tão bem. Então, nós utilizaremos o diagrama de Pauli, que está aqui representado, para ir seguindo aquelas 3 regras, vamos proceder o preenchimento desses orbitais. Então, a primeira regra aqui, os elétrons, eles são preenchidos em ordem crescente. Considere que a energia aqui cresce de cima para baixo. Então, vou preencher primeiro um S1, um S2. Um S2 porque comporta 2 elétrons no máximo, né? Ó, princípio da exclusão de Pauli. Então, depois vem o 2S, 2P, 3S. 3P comporta 6 elétrons, que cada um, né, PX, PY e PZ. Aí vou seguindo. O 3D comporta 10 elétrons, porque o N, lembra que o Ml tem 5 possibilidades. Então, eu tenho 10 elétrons, já que eu tenho 5 orbitais. E eu vou preenchendo conforme os níveis de energia. Vou fazer aqui um exemplo para vocês verem esse elemento com 92, número atômico 92, ele vai ser distribuído da seguinte forma, né, obedecendo os critérios do diagrama de Pauli e as 3 regras da distribuição eletrônica. Então, nós temos aqui a distribuição eletrônica do elemento com 92,
com 92 elétrons. Nós podemos ver que existe uma diferença, gente, entre o nível mais energético e o nível mais externo, que é a camada de valência. A camada de valência é aquela que tem o maior N, tá bom? Então, a camada de valência é o 7s2. Mas quem é o mais energético? Quem tem maior energia? É esse aqui ou esse aqui? Né? Então, esse é o que é preenchido depois, né? Ó. Então, ele é o que tem mais energia, tá certo? Eu tenho mais um exemplo aqui, o xenônio 54, sua distribuição eletrônica. Nós percebemos aqui que no xenônio o nível energético e a camada de valência, né, pertencem ao mesmo orbital. Então, gente, nós chegamos ao final desse capítulo de estrutura atômica, né, com a compreensão que existe hoje um modelo atômico bem definido, que trata da densidade de probabilidade de encontrar o elétron na região tridimensional, que é chamada de orbital, que é definida por funções de onda, né, que composta por 3 números quânticos. E por meio desses 3 números quânticos nós podemos compor e organizar também os elementos em ordem de crescente de número atômico, conforme suas propriedades, e foi isso que deu embasamento, por exemplo, para a organização da tabela periódica, né, que é o nosso próximo capítulo. O entendimento da organização da tabela periódica teve como princípio a definição esclarecida, né, do modelo atômico para o átomo. Então, muito obrigada. Até o próximo capítulo, que será relativo ao conteúdo de tabela periódica. Obrigada.